Fala pessoal, vamos para a aula 416, revisando o conteúdo, ficha número 1, que são testes de vestibular sobre corrente elétrica. Então a ficha número 1 fala do que? Da corrente elétrica, né? Fala também quando ela é variável, conceito de corrente, como se calcula a corrente média. Bom, questão número 1. PUC Campinas. Durante uma tempestade, uma descarga elétrica transporta uma carga elétrica de 10 coulombs, correspondente a uma corrente elétrica de 100.000 amperes. A ordem de grandeza de duração de uma descarga elétrica é em segundos de quanto? Então, na questão número 1, ele fala a quantidade de carga, que é 10 coulombs, e a intensidade da corrente elétrica, que é de 100.000, que é 10 na 5, já vou botar nesse formato, ó. São 5 zeros, então 100.000 amperes. Quanto tempo a duração da descarga elétrica? Vamos imaginar que essa corrente é uma corrente constante ou uma corrente média, tá? E nós sabemos que a intensidade de corrente é a quantidade de carga média no tempo. Bom, quando eu tenho amperes, eu tenho coulomb por segundo. Então, se aqui é 10 na 5 e aqui é 10 é 10 na 1, então o ΔT será, jogo esse cara para cá e 10 na 5 para cá, 10 na 1 por 10 na 5, o ΔT será 10 na menos 4 segundos, tá certo? Então, isso está aí, né? Alternativa C de Canadá para a questão número 1. Questão número 2. Estadual do Ceará. Uma corrente elétrica de 3 amperes percorre um fio de cobre. Sabemos que a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19. O número de elétrons que atravessa por minuto, a seção reta desse fio é de aproximadamente quanto? Então ele me deu a corrente 3,0 amperes. Ele me deu um intervalo de tempo, 1 minuto. Vamos lembrar que ampere é coulomb por segundo, pessoal. Então, cuida isso. Coulomb por segundo. Então, nós temos que transformar aqui 1 minuto para 60 segundos. Ele quer saber o número de elétrons. Bom, depois nós vamos ver. Primeiro eu vou saber a quantidade de carga. Porque eu sei que se a corrente média é a quantidade de carga no tempo, eu sei que a quantidade de carga é a corrente média vezes o intervalo de tempo. Aqui, como está em amperes, 3,0 amperes vezes 60 segundos, eu vou ter 180,0 coulombs, tá? Bom, 180 coulombs. Agora, quanto que dá? Né? Ele quer saber o número de elétrons que passa aproximadamente, beleza? Então, eu sei que um elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, tá? Então, quantos elétrons passarão N quando passar 180 coulombs? Bom, vamos fazer agora essa operação. Então, 1,6 vezes 10 na menos 19 vezes N, regra de 3, é igual a 180. Conclusão, N é igual a 180 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Aliás, elétrons, desculpa. Então, o que vai acontecer? Eu vou transformar isso aqui, ó. Aqui 10 na menos 19 vai para cima como 10 na 19. Então, eu vou ter 180. 180 é 1,8 dividido por 1,6 vezes, ó, 180 é 1,8 vezes 10 na 2. 10 na menos 19 vai dar 10 na 19 positivo. Então, tem que ser algo como próximo de 1 vezes 10 na 21 elétrons. Então, nós temos ali 1,1 vezes 10 na 21. Única resposta, aproximadamente 1,1 vezes 10 na 21 elétrons. A de Argentina para a questão de número
2, tá? Então, na ordem de 10 na 21 elétrons. Beleza? Então, questão número 3 da UEL. A capacidade de carga das pilhas e baterias é dada na unidade ampere vezes hora. Olha que interessante essa questão, ampere hora. Se uma bateria de automóvel possui aproximadamente 44,4 ampere hora, a capacidade de carga, qual é a capacidade que existe em coulombs e o número de elétrons que ela pode fornecer? Considere E igual a 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, ele quer saber a quantidade de carga, que equivale a 44,4 amperes hora, e o número de elétrons capaz de fornecer. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, é uma unidade de carga, 44,4 ampere vezes hora. Bom, nós sabemos que Coulomb, a unidade de carga é I vezes ΔT. Coulomb é quando eu pego o ampere e multiplico vezes segundo. Isso dá Coulomb. Ele quer saber quanto é que é a quantidade de carga em Coulomb. Então, vamos lá. Quantidade de carga é 44,4 ampere vezes. Se eu multiplicar por hora, não dá Coulomb. Mas eu sei que uma hora é 3.600 segundos. Então, agora eu pego o ampere vezes o segundo e aí eu vou ter Coulomb. Basta fazer 44,4 vezes 3.600. Chato, né? De fazer essa conta. Então, eu vou fazer 444 vezes 360. Viu que eu botei a vírgula uma unidade para cá. Então, eu vou fazer 444 vezes 36 e depois ainda vou acrescentar um zero, que eu estou deixando de fora aqui. Então, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 4, 24, 26. 6 vezes 4, 24, 26. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12, 13. 3 vezes 4, 12, 13. Então, 4, 8, 9, 5, 1. Então, a quantidade de carga é 15984, mais aquele zero que eu tinha esquecido, de coulombs. Então, aproximadamente, tá? Olha que pergunta, quanto que ela possui aproximadamente? Isso aqui dá para arredondar para 1,6, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aproximadamente 1,6 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5. 5 coulombs. 1,6 vezes 10 na 5 coulombs. Aí nós temos já a resposta. Já temos a resposta. Mas para saber o número de elétrons, Q igual a N vezes Z, ou faz uma regra de 3, nós sabemos que cada um elétron é 1,6 vezes 10 na menos... Isso aqui é uma regra de 3 no fundo. Ó. Cada elétron tem 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, 1,6 vezes 10 na 5 sobre 1,6 vezes 10 na menos 19, N dará, simplifica aqui, esse 19 para cima, vai 10 na 24 elétrons. Está aí, então, 1 vezes 10 na 24 elétrons. C de Canadá para a questão de número 3 da UEL. UFPB. Um estudante de física pretende medir a corrente elétrica em 3 fios condutores iguais que se encontram em locais distintos de um laboratório. Para isso, decide medir a corrente medindo as quantidades de elétrons que atravessam a seção transversal de cada condutor. No primeiro, ele constatou que passavam 50 vezes 10 na 20 elétrons em 40 segundos. No segundo fio, 30 vezes 10 na 20 durante 1 minuto. E no terceiro, 225 vezes 10 na 20 elétrons durante 1 hora. Com base nessas medições e adotando que o módulo da carga do elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19, identifique. A corrente elétrica do primeiro condutor é de 20 amperes. Então, vamos ter que fazer as contas aí. Tá? A intensidade de corrente é a quantidade de carga no tempo. Então, o primeiro condutor, será que é 20 elétrons? Bom, o primeiro condutor passava-se 50 vezes 10 na 20 elétrons em 40 segundos. A intensidade de corrente é a quantidade de carga no tempo.
Ele me deu o tempo em segundos. Aliás, uma ele me deu em minutos e no outro deu em horas. Tá? No primeiro deu 40 segundos. A quantidade de carga ele não me deu, mas ele me deu o número de elétrons e a carga elementar. Então, para saber a intensidade quântica elétrica do primeiro, eu vou pegar N, número de elétrons, 50 vezes 10 na 20. Então, 50 vezes 10 na 20, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19, dividido por 40. 44 vezes 10 na 1, 40 segundos. Foi isso que ele falou para nós. Bom, o que eu posso fazer aqui? 10 na 20 vezes 10 na menos 19 dá 10 na 1. E 10 na 1 com 10 na 1 eu simplifico. 1,6 por 4 dá 0,4, que é 4 décimos. Corta 0,5 vezes 4, 20 amperes. Então, essa conta dá 20 amperes. Em cima, coulomb, embaixo, segundos. Então, 20 amperes. Verdadeira, então, a primeira é verdadeira. Item 2. A corrente do terceiro condutor é menor que a corrente do primeiro condutor. Bom, vamos calcular a corrente do terceiro, se ela é só menor. Essa é a pergunta 2. Então, a corrente do terceiro é M vezes E sobre ΔT. Vamos ver. M, número de elétrons do terceiro. Ele fala 225 vezes 10 na 20. Então, 225 vezes 10 na 20 vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. E aí, o que vai acontecer? Ele diz que no terceiro é em 1 hora. Isso aqui. Então, é dividido por 3.600 segundos. Pessoal, notem que é o seguinte, ó, 1,6 vezes 10 na menos 19 é a mesma coisa aqui, tá? 10 na 20 é 10 na 20. Apesar desse número ser maior, antes eu tinha 40, agora tem 3.600. Eu nem preciso fazer aqui essa operação. Olha aqui, ó, corta aqui, ó, para ter ideia, ó, um zero aqui e um zero daqui, ó. Vai dar 22 por 360. Com certeza, esse número aqui, faz a conta em casa, mas com certeza, I3 vai dar menor do que a I1. Com certeza, sem fazer nenhuma operação, já sei que essa aqui é verdadeira. Item 3. A corrente do segundo condutor é menor que a corrente do terceiro. Agora está comparando esse número com o do segundo. Então, vamos ver o segundo condutor. Então, corrente 2, esse aqui é o item 3, a corrente do 2 é N vezes E sobre ΔT. Então, I2 dará N. Ele fala que passa 30 vezes 10 na 20, 30 vezes 10 na 20, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19, em 1 minuto. Em 1 minuto, em 60 segundos. Então agora, olha o que eu vou ter. Certamente, não preciso nem fazer nenhuma conta. Olha aqui. 3 por 6 dá 0,5. Tá? Dá 0,5, que vai dar 0,4. Essa aqui dá para fazer, é fácil de fazer, mas dá para ver que essa daqui é a menor de todas. Então ele perguntou se I2 é menor que 3. Não, não vai ser. Nem preciso fazer a conta. Eu já vi que essa daqui é bem maior que essa está dividindo por 3.600. Então, certamente, essa aqui vai ser, então, I2 é maior do que I3. Então, essa está errada. Então, a 1 e a 2 estavam corretas, a 3 está incorreta. 4. A corrente do terceiro condutor é 12 amperes e a corrente do... Depois ele faz também... Agora ele pediu para eu calcular, não tive escapatória. Vou ter que calcular aqueles dois valores ali decorrentes. Então, vamos fazer aqui a conta. Como é que eu posso fazer de maneira fácil essa conta? Aqui, vamos começar que perguntou, então, se aí 3 é 12 amperes. Então, já sei que aqui, ó, eu vou ter 10 na 20 vezes 10 na menos 19, dá 10 na 1, vezes 16. Vezes 1,6 dá 16. Então, eu vou ter aqui que o item 4 será, I3 será 225 vezes
16, entendeu? Ó, 10 na 20 vezes 10 na menos 19 dá 10 na 1. 10 na 1 vezes 1,6 dá 16. Sobre 3.600. Vou fazer aqui, ó, 225. Já tô vendo que não vai dar 12, quer ver, ó? Porque esse número, ó, 5 vezes 6 dá 30, 6 vezes 12, 15, 12, 13, 2, 2, 5, 6 dá 10, 6, ó, olha aqui, dá 3.606 sobre 3.600, isso aqui é aproximadamente 1. Então, já sei que não vai dar 12 amperes. Está errado, então, o item 4, aproximadamente 1 ampere. Então, agora vamos calcular aquela última ali que ele pede assim, qual é a corrente no segundo condutor, que é esse aqui, essa conta que nós não tínhamos feito. Então, aqui sobrou 3 por 6 e 2 dá 0,5 vezes 10 na 20 vezes 10 na menos 19 dá 10 na 1. 10 na 1 vezes 1,6 dá 16. 0,5 vezes 16 dá 8 amperes. Conclusão verdadeiro aí, a questão de número 4, Universidade Federal da Paraíba. Questão número 5. UPE. Uma corrente de 0,3 amperes que atravessa o peito pode produzir fibrilação, contrações excessivamente rápidas das fibrilas musculares. No coração de um ser humano, perturbando o ritmo dos batimentos cardíacos com efeitos possivelmente fatais. Considerando que ocorre durante 2 minutos, o número de elétrons que atravessa o peito do ser humano é... Então, eu te deu a corrente e o tempo. Então, o que nós vamos ter que fazer de conta? Mesma história que nós andamos fazendo aí. Questão de número 5. Eu sei a intensidade de corrente, 0,3 amperes. Eu sei o intervalo de tempo, 2,0 minutos. Eu quero saber a quantidade de elétrons. Ele deu que cada elétron tem 1,6 vezes 10 na menos 19 cubo. Então eu sei que Q é igual a I vezes ΔT. Certo? Se eu botar isso aqui em amperes e isso aqui em segundos, eu terei a quantidade de carga em coulombs. Nota que eu não posso botar em minutos. Então, 0,3 vezes 120 segundos. Cada minuto, 60 segundos. Então, 3 décimos, 0,3 é 3 décimos, vai dar 3 décimos vezes 120, corta 0 com 0, 3 vezes 12, 36 coulombs. Bom, ele pediu aproximadamente, né, qual o número de elétrons. Agora nós sabemos que Q é igual a N vezes E. Então, 36 aqui é igual a N vezes 1,6. Isso aqui é uma regra de 3. Nunca tire da cabeça que isso aqui, ó, Q igual a N é uma regra de 3. Se um elétron tem 1,6 vezes 10 na menos 19, então 36 coulombs terão X elétrons. Então, N dará 36 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá? Então, isso aqui, vamos ver, eu consigo dividir por 4, né, em cima e embaixo. Dá 9 por 0,4. 10 na menos 19 vai para cima como 10 na 19. Aqui vai dar 4 décimos, 90 por 4. 90 dividido por 4 dá 45, dá 20, quantidade de elétrons, 22,5 vezes 10 na 19 elétrons, provavelmente não deve estar assim, deve estar 2,25, isso. Então, 2, para a esquerda aumenta. Então, 2,25 vezes 10 na 20 elétrons é o que circulam ali pelo corpo humano. Resposta E de Equador para a questão de número 5. Então, várias questões envolvendo aí o conceito da intensidade da corrente elétrica,
todas essas questões, a intensidade de corrente ou era a intensidade de corrente média ou era constante, tu viu que ele não especificou. A partir da próxima questão, nós vamos ter a intensidade da corrente variável. Então, como é que tem que aparecer? Tem que aparecer um gráfico. Então, UFSCar São Paulo. O capacitor é um elemento de circuito muito utilizado em aparelhos eletrônicos em regimes alternados ou contínuos. Quando seus dois terminais são ligados a uma fonte, ele é capaz de armazenar cargas elétricas. Ligando a um elemento passivo, como um resistor, por exemplo, ele se descarrega. O gráfico representa uma aproximação linear da descarga de um capacitor. Então, a questão de número 6 mostra um gráfico de corrente, olha o que está no eixo vertical, mA, miliamperes, então cuida com isso, pelo tempo em segundos. Tá? Aí ele me dá um gráfico que é uma linearidade, então uma aproximação, não é isso aqui a realidade, mas ele aproxima. Aqui tem 4 e aqui tem 7,2. Bom, pessoal, a área do gráfico é numericamente igual à quantidade de carga que estava circulando. Então, ao fazer essa área, base vezes a altura sobre 2, numericamente eu sei a quantidade de carga. E ele quer saber isso. Olha só, sabendo-se que a carga elétrica fundamental tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, o número de portadores de carga que fluíram, quer saber o número de elétrons, mas para isso eu vou ter que saber a quantidade de carga. Vamos cuidar. Mili é 10 na menos 3. Então, área, base, 7,2. Vezes altura. Cuida agora, eu não ponho 4 de altura, eu ponho 4 vezes 10 na menos 3. Eu tenho que colocar aqui esse valor já corrigido, não posso botar, senão vai ficar em miliamperes, não vai dar coulomb a resposta. Sobre 2, que é da formulazinha. Isso aqui é um triângulo, tá? Então, base vezes altura sobre 2. 7,2, olha aqui dá 2. 2 vezes 7,2 dá 14,4 vezes 10 na menos 3. Essa é a quantidade de carga. 14,4 vezes 10 na menos 3. Bom, agora é só fazer a regra de 3. Se um elétron, vou fazer de uma outra maneira, podia fazer Q igual a ME, que é a regra de 3, tá? Só para vocês verem mais de uma maneira. Se um elétron possui 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, então, quantos elétrons passarão com 14,4 vezes 10 na menos 3 coulombs? N elétrons, X elétrons, tá? Então, resolvendo a regra de 3, esse vezes esse. 1,6 vezes 10 na menos 19, N é igual a 14,4 vezes 10 na menos 3. Conclusão, N será o quê? 14,4 vezes 10 na menos 3 sobre 1,6 vezes 10 na menos 19. Bom, pessoal, isso aqui, ó, se fosse 16 por 1,6, isso aqui daria quanto? Daria 10. Então, isso aqui tem que ser algo, né? Ele pediu o valor mais próximo. Então, isso aqui eu estou aproximando para 10 na 1. Estou arredondando. Porque qual é o valor mais próximo? Então, isso aqui é 10 na 1. Isso aqui é 10 na menos 3, vou deixar quieto. E o 10 na menos 19 vai para cima como 10 na 19. Então, aqui eu vou ter 10 na 1 vezes 10 na 19, soma 10 na 20. 10 na 20 vezes 10 na menos 3, 10 na 17 elétrons. Então, a alternativa A de Argentina para a questão de número 6. Questão número 7 também um gráfico. O gráfico mostra a variação da corrente elétrica I em ampere num fio em função do tempo T em segundo. Qual a quantidade de carga elétrica em coulomb que passa por uma seção transversal do condutor nos primeiros 4 segundos? Então, o que nós temos que saber? Para a corrente que é variável, como essas duas questões, tu tem que sempre pensar na área do gráfico. Vamos lá fazer a área do gráfico. Então, o gráfico nós temos aqui
Questão número 7, corrente elétrica em amperes. Aqui tempo em segundos, sempre cuida os eixos. Ele quer saber nos primeiros 4 segundos. Então nós temos aqui até 3 segundos e aqui a corrente é 4 amperes. Depois, aqui ó, se mantém constante até 4. Tá? Depois até continua aqui, mas ele só me perguntou até o tempo 4 segundos. Cuida isso. Então vamos fazer a área. Eu posso fazer a área do triângulo A1 e somar com a área 2? Pode. Pode fazer. Posso fazer a área do trapézio? Pode. Base vezes a altura sobre 2 é a área 1. Então, 3 vezes 4 sobre 2. 3 vezes 4, 12 sobre 2, 6. Agora, a área 2 é um retângulo. Então, B2, aqui vamos chamar de B1. B2 vezes a altura. Base vezes a altura é a área desse retângulo aqui. Então, 1 vezes a altura aqui, 4, 4. Portanto, a área total, 10. Então, numericamente, a área vai me dar a quantidade de carga, 10 coulombs. Então, está ali a resposta, 10 coulombs. Essa é a questão número 7. Até a nossa próxima aula. Aquele abraço!